Uma das perguntas mais fundamentais que existem, não é mesmo? De onde veio a Bíblia? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, olhando especificamente pela ótica da fé reformada. Pode parecer uma pergunta simples, mas a resposta é bem profunda. Para milhões e milhões de pessoas, esse livro é a base de absolutamente tudo. Então, bora mergulhar no que a nossa fonte de hoje diz sobre essa origem. Ok, então vamos direto ao ponto. A resposta central, o coração da questão, é que a Bíblia teria uma origem divina, mas foi escrita por pessoas. Ué, como assim? Como é que isso funciona? Vamos entender essa ideia. A ideia fundamental aqui é que esses 66 livros não são apenas livros sobre Deus, mas são a própria palavra de Deus. Mesmo tendo sido escritos por pessoas, a crença é que elas foram guiadas de uma forma sobrenatural, sabe? Pelo Espírito Santo. E é isso que daria a confiança de que o conteúdo ali é verdadeiro e infalível. E aqui está um conceito-chave: inspiração divina. O que é isso, afinal? Não é para imaginar Deus ditando palavra por palavra, como se o autor fosse só um robô, sabe? A ideia é bem mais complexa. É um processo de orientação, de condução sobrenatural. O Espírito Santo teria guiado os autores para que eles registrassem exatamente o que Deus queria comunicar. Entender isso é o que destrava a compreensão sobre a autoridade que a Bíblia tem dentro dessa fé. Para a gente se situar na linha do tempo, a Bíblia é dividida em duas grandes partes, né? O Antigo Testamento, esse foi escrito e finalizado séculos antes de Cristo. Aí depois da vida, morte e ressurreição de Jesus, vem o Novo Testamento, ali no primeiro século. E quando a gente junta tudo, esses 66 livros, a gente tem o que se chama de As Escrituras. Beleza, já vimos a origem, mas e o porquê? Para que serve esse livro? Qual é o propósito de uma escritura divinamente inspirada? E para responder isso, a nossa fonte nos leva direto para uma passagem famosa lá de 2 Timóteo. Nela, o apóstolo Paulo dá um resumo. E que resumo! Ele diz que a escritura não é só inspirada, ela é útil para a vida real, para coisas bem práticas. Então, se a gente destrinchar esse versículo, aparecem 4 funções bem claras. Primeiro, ensinar o que é a verdade. Segundo, repreender, ou seja, apontar o erro. Terceiro, corrigir, mostrar como voltar para o caminho certo. E por último, educar na justiça, que é basicamente ajudar a construir uma vida que agrada a Deus. Ok, mas aí vem aquela pergunta de $1 milhão, né? Como é que a gente pode ter certeza de que o texto que lemos hoje é o mesmo que foi escrito, sei lá, 2, 3 mil anos atrás? É uma dúvida super válida. A resposta, segundo essa perspectiva, está numa ideia chamada providência divina. Basicamente, a crença é que o próprio Deus cuidou para que as cópias dos textos originais fossem preservadas ao longo dos séculos. E não foram poucas, não. A gente está falando de milhares de manuscritos antigos. Isso permite que os estudiosos de hoje comparem tudo e tenham um nível de confiança altíssima no que era o texto original. Dá para resumir essa jornada toda em 3 grandes passos. Primeiro, os manuscritos originais lá na fonte, escritos pelos autores inspirados. Segundo passo, a preservação cuidadosa desses textos ao longo de séculos e séculos. E o terceiro passo, que é o que faz ela chegar até nós, as traduções, que trazem essa mensagem para o nosso idioma. Certo? Então, se a gente junta todas essas peças, origem divina, propósito claro, preservação cuidadosa, qual é a conclusão lógica disso tudo? Bom, é o papel da Bíblia como autoridade máxima, a palavra final. E olha, essa ideia de autoridade suprema não é algo que surgiu ontem. Ela foi, na verdade, formalizada, colocada no papel em documentos históricos super importantes para a fé reformada. Tipo a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior, que, para quem não conhece, são como resumos super bem organizados das doutrinas centrais dessa tradição. A Confissão de Westminster, por exemplo, vai direto ao ponto. Diz que todos os livros da Bíblia foram dados por inspiração de Deus para ser a regra de fé e prática. O que isso quer dizer na prática? Que ela é a régua final, é o padrão para definir no que se deve acreditar e como se deve viver. E aí o Catecismo Maior de Westminster vem e coloca a cereja no bolo. Ele reforça a mesma ideia, mas com uma palavrinha que muda tudo. A Bíblia é a única regra. E esse detalhe é fundamental. Significa que dentro dessa tradição, nenhuma outra autoridade, seja uma pessoa, uma instituição, o que for, pode se igualar ou, principalmente, contradizer o que está nas Escrituras. Tá bom, história e teologia. Mas e hoje? No meio da correria, da tecnologia, do mundo atual. O que tudo isso significa na prática? A grande conclusão é que a Bíblia não é vista como uma peça de museu, sabe? Um documento histórico que fica na estante juntando poeira. Pelo contrário, ela é apresentada como uma revelação viva.
ativa, um guia para hoje. Pensa assim, num mundo que muda a cada segundo, ela seria a âncora, a base sólida que não muda. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a Bíblia realmente tem essa origem divina, se o propósito dela é ser esse guia, como é que essa palavra se manifesta na vida real, no dia a dia, nas decisões, nos relacionamentos? É uma pergunta que fica no ar para a gente pensar.